Eu sou a Manuela Freitas. Meu nome é Mariana Cássio. E eu sou a Mariana Grandini. E nós somos do 4º ano do curso Técnico em Química da Fundação Liberato, do estado do Rio Grande do Sul. E o nosso projeto é o desenvolvimento de uma membrana a partir do acetato de celulose proveniente da reciclagem química do papel para o tratamento de água no processo de osmose por destilação. Eu vou começar introduzindo com os nossos objetivos. O objetivo do nosso projeto é desenvolver uma membrana do biopolímero acetato de celulose a partir da reciclagem química do papel para ser utilizado na osmose por destilação para o tratamento da água, a fim de baratear e garantir uma alternativa renovável, assim sendo sustentável. Agora, falando um pouco mais sobre a justificativa. O mundo tem cada vez mais se preocupado com o meio ambiente e a sustentabilidade, buscando por fontes renováveis. O Brasil, ele é um grande produtor mundial de papel, porém ele gera muitos resíduos. Esses resíduos podem ter um tratamento renovável, mas a gente tem uma taxa muito pequena da reciclagem que deveria ser feito nessas aparas. O acetato de celulose é um derivado celulósico com propriedades de um biopolímero neutro, hidrofóbico e ele é de baixo custo, tendo uma ampla aplicação na indústria, como, por exemplo, membrana no processo de separação. O crescimento da população, a agricultura e as mudanças climáticas, elas geram um declínio dos recursos da água potável, e assim a gente tem uma demanda muito maior por buscas de tecnologias alternativas para o tratamento da água, como, por exemplo, a dessalinização seria uma dessas alternativas. A osmose por destilação, por apresentar uma alta demanda por recuperação da água e uma baixa demanda de calor, utilizando o calor residual, é uma fonte renovável, garantindo uma sustentabilidade. Apresentando agora a metodologia, nós vamos falar sobre a arrecadação de papel, o acetato de celulose, a produção da membrana e os testes a serem realizados. Em parceria com o Grêmio Estudantil Maio de 68 da Fundação Liberato e os cursos técnicos de Química, Eletrônica e Mecânica do Diurno, nós promovemos uma campanha de reciclagem para a arrecadação de papéis já utilizados. Dessa forma, uma parte do papel arrecadado foi triturado e dividido em 2 frações. Em uma delas, o papel ficou submerso por 24 horas em somente álcool e na outra fração ficou submerso por 24 horas em álcool e posteriormente em hipoclorito de sódio. Após esse período de repouso, as misturas foram filtradas e secadas em temperatura ambiente para a total evaporação do álcool. Após a evaporação do álcool, foi seco em estufa e a parte de remoção de tinta foi concluída. Para a obtenção do acetato de celulose foi utilizado o método da acetilação homogênea, que consiste na adição de ácido acético no papel previamente seco. Agita-se a mistura e adiciona-se ácido sulfúrico com mais uma porção de ácido acético. Após a adição, agita-se novamente e adiciona-se o anidrido acético, que é o solvente que vai dissolver o papel. Essa mistura deve ficar em repouso por 24 horas, em temperatura por volta de 25 graus Celsius, e após o tempo de repouso, deve ser adicionado água destilada, que vai fazer a precipitação da mistura. Essa mistura deve ser filtrada para separação do precipitado e o precipitado deve ser seco em estufa. Agora, como testes para a caracterização do acetato de celulose, foram utilizados a determinação do grau de substituição e a espectroscopia no infravermelho. O grau de substituição corresponde ao valor médio de grupos acetila que substituem hidroxilas nas unidades glicosídicas e serve então para a caracterização do acetato de celulose. Para análise de espectroscopia no infravermelho com a transformada de Fourier, após o tempo de resfriamento, uma fração do material deve ser medida em espectros na região de 4.000 a 450 no espectrofotômetro. Esse acetato de celulose produzido, ele vai ser levado numa estufa a 70 graus por 24 horas, a fim de secar ele. Depois ele vai ser misturado com o solvente, que é o acetato de etila, e ele vai ser agitado por 24 horas a 60 graus.
E depois disso ele vai ser mantido em repouso por 30 minutos a 60 graus também e vai ser espalhado numa placa de vidro com uma faca de espalhamento. Após isso, ela vai ser mantida sobre a placa por 30 segundos no ar, na temperatura ambiente, e aí ela vai ser imersa num banho de coagulação. Em relação aos banhos de coagulação, existem 3. O banho simples, o banho misto e o banho duplo. Cada banho, como vocês podem ver ali na tabela, tem a sua composição. O simples é só água, os mistos são etanol e água, e os duplos têm uma diferença que são 2 banhos separados, um só com etanol e um só com água. Eles são imersos primeiramente em etanol, cada banho com um tempo de imersão, e logo após isso eles vão ser mergulhados na água destilada até a membrana se desprender da placa de vidro. Bom, depois da membrana se desprender totalmente da placa de vidro, ela vai ser imersa 24 horas em água destilada, a água ela vai ser trocada uma vez e vai ser imersa de novo em água destilada. Isso vai servir para a lavagem dela. Depois disso, ela vai ser posta sobre uma superfície de vidro, uma placa de vidro, e vai ser tampada com um plástico filme para secagem dela, que vai ser em temperatura ambiente. Depois disso, ela vai ser mandada para os testes, como, por exemplo, da espessura dela, como eu falei, é importante para a resistência química e tudo mais, a porosidade, infravermelho, com transformada de Fourier para saber a composição dela, o ângulo de contato, que é importante para saber se ela é hidrofóbica ou hidrofílica, e também alguns outros testes. Com o objetivo de analisar e caracterizar as transformações ocorridas após o processo de acetilação, foram feitos espectros na região do infravermelho. Foi possível observar a presença de bandas na faixa de número de onda de 3.300, caracterizando o estiramento da hidroxila celulósica. Para a caracterização da acetilação, temos uma banda na região de 1750, onde caracteriza a carbonila de éster, e uma forte banda nas regiões de 1200 e 1032, caracterizando a hibridação sp2 do triacetato de celulose. Finalizando agora com as nossas considerações, com base na metodologia executada até o momento, foi possível identificar acetato de celulose através da análise de espectrometria no infravermelho com a transformada de Fourier nos materiais obtidos após o processo de acetilação. Os próximos passos é prosseguir com os acetatos de celulose com seus respectivos testes para uma melhor caracterização e a produção de membranas com seus testes. Essa foi a nossa apresentação e obrigada pela atenção.